Nossas saudações. Estamos aqui com o coração transbordando de alegria. É muito bom podermos estar reunidos com os amigos, com essa família do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, através do projeto Refletindo Joana de Ângeles. Estou aqui, Edna, com essa nobre missão, junto com a minha amiga querida Regina e as outras meninas que também fazem parte do projeto, a Cris, a Sirlene. Nós estamos nesse intuito de poder refletir sobre a obra de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aqui no canal já está disponível, o início desse projeto, com o estudo sobre quem é essa nobre mentora, sobre as encarnações dela, a vivência desse ser que traçou algumas encarnações, as quatro principais, foi passada para Divaldo e nós pudemos trabalhar isso num vídeo, e traçando a sua jornada de evolução até compor essa série psicológica que é o foco desse projeto. Nós já fizemos o estudo do Jesus e Atualidade, do Homem Integral, e hoje, com uma grande alegria, nós vamos falar do terceiro livro dessa série psicológica, que é o Plenitude, traçando aí um estudo sobre o sofrimento, que é algo muito importante a ser refletido na nossa jornada. E por isso estamos aqui, minha parceira Regina, uma amiga, um reencontro de almas, isso a gente já tem muita clareza. E seguimos, Rê? Quer dar um oi, se apresentar para o pessoal? Sim, é uma grande alegria estar aqui, dando continuidade nesse processo, nesse estudo que a gente vem fazendo, aí agradecendo a oportunidade ao SED, a egrégora de Joana, de poder compartilhar um pouquinho desse nosso conhecimento, que é tão pouquinho, e pensando até na questão de que quanto a gente aprende à medida que a gente vai estudando, Edna? Então, como é uma grande alegria estar assim, participando desse momento, e vamos aí compartilhar um pouco desse conhecimento para transformar, esse estudo do pessoal que estiver acompanhando, a leitura do livro um pouco mais tranquila, trazer um pouco mais de entendimento, e quem não leu ainda a obra, convidar para ler essas outras também, Edna? Mas é uma grande alegria aqui estar hoje com vocês. Nós, nos nossos grupos de estudos, nos nossos encontros, sempre falamos assim, nossa, esse livro agora me pegou no coração. Aí andamos mais um pouquinho, estudamos de maneira mais profunda um outro livro da série, falamos, não, mas esse livro, E assim, a gente vai ficando com dúvida de qual nos abastece mais. Só que, especialmente eu, aqui, Edna, digo para vocês, esse livro Plenitude me pegou o coração, assim, ele me abarcou no momento em que eu fui lendo. Joana me fez um convite tão profundo de reflexão que foi o livro que eu fui pausando. Eu pausei, aí ela foi trazendo conceitos teóricos, eu fui lá, pesquisei, eu tive vontade de estudar, de aprofundar, e ele trouxe alguns conceitos que eu carrego para a minha vida, esses conceitos, assim, vira e mexe, eu acabo dando esse exemplo, trazendo mais para o senso comum, para as pessoas que eu conheço, porque ele é um livro impressionante. A princípio, eu fiquei com um tanto de dúvida quando eu peguei esse título, Plenitude. Plenitude falando de sofrimento. Joana, eu logo fiz essa pergunta. O que você está querendo dizer com isso? Porque os livros, eles já trazem no título um convite. E tudo que Joana faz, a forma como ela apresenta, a introdução, a maneira como a gente vai descobrindo que esse livro é formulado, tudo tem um significado implícito. E eu, automaticamente, adoro o sentido das palavras, eu fui pesquisar para ver se era realmente, se eu estava entendendo certo. Eu questionei, Joana, como que você está falando de sofrimento, trazendo esse título, Plenitude? E fui pesquisar, vou trazer na íntegra, tá bom, Rê?
Pode trazer. Plenitude, estado do que é inteiro, integralidade, completo, totalidade. E aí, de fato, eu fiquei muito reflexiva. Por que Joana está trazendo essa característica de integralidade, de inteiro, para falar de sofrimento? Qual é o convite? Né? E a Rê tem até uma questão aí para falar desse estado, né, Rê? Porque a gente fica pensando, né, Edna, a gente, pelo menos no consultório, quando a gente encontra as pessoas, né, elas ficam falando, eu vou ser feliz, eu vou ser pleno quando eu tiver meu carro, quando meu filho crescer, quando eu morar em tal lugar, e a definição é um estado, e não uma coisa, um lugar, né, então quanta gente precisa talvez começar a compreender isso, né, porque a hora que vem assim, não, gente, é um estado, é um modo, né, de sentir, de ser, e não um lugar que vai trazer essa plenitude para a gente. Então, acho que ela vai trazer aí uma reflexão bem importante deste processo para encontrar este estado de plenitude, né, Edna? Com certeza. E aí nós formulamos questionamentos acerca do tema. E talvez sejam os questionamentos que você que está aí nos escutando faça no seu dia a dia. Por que sofremos? Por que essa angústia, essa dor, essa perda está acontecendo agora na minha vida? É um castigo? O sofrimento é um castigo? Qual o motivo de eu estar passando nesse planeta Terra por algumas questões, né? Então, via de regra, esses pensamentos, esses questionamentos, eles estão interagindo conosco à medida que nós estamos vivenciando essas dificuldades. Quem de nós nunca se perguntou qual é o motivo dessa experiência? Qual é o motivo de eu estar com essa pessoa que tanto me faz sofrer nesse lugar, nessa situação? E aí, Joana já propõe ali na introdução uma desconstrução dessas ideias. Né? Nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós vamos carregando ao longo da nossa história, do nosso processo histórico, alguns elementos que vão ficando muito implícitos em nós e muitas vezes não nos damos conta que nós estamos atuando assim. Então, muitas vezes nós estamos lidando com situações, repetindo processos, repetindo pensamentos, emoções, sem ter essa consciência. Então, ela diz assim: vamos desconstruir tudo isso, né? E talvez a gente já vai respondendo esse título desse livro, podendo entender que esse sofrimento ele pode ser esse estado que nos leva a essa integralidade, esse estado que nos leva a uma plenitude, a um entendimento, a uma ressignificação dessa dor. Sim. Concorda, Rê? Sim, sim, porque muitas vezes, né, a gente fica estacionado nessa dor, nesse sofrimento, paralisado e não sai, achando que isso não como fuga, né, mas assim, tipo, não tenho o que fazer e vou lidando. E é o meu entendimento desse livro, Joana, ela vem com um convite para esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, para entendimento dessa dor, desse sofrimento, para esse processo de transformação disso. Porque a culpa, né, se a gente fica preso na culpa só como um lugar, né, então fico preso naquele lugar de culpa, se a gente não fizer nada com isso, nada muda. E a gente fica no sofrimento eterno, que nós mesmos nos impomos como nossa própria responsabilidade. Então, a responsabilidade desse processo, dessa mudança é nossa. Então, o meu entendimento é que ela vem trazendo aí, vamos entender a origem dessa culpa, desse sofrimento, dessa dor, desse sofrimento, até para lidar com esses sentimentos, essas emoções, e transformá-las para encontrar esse estado de plenitude. Mas é esse
processo. Vamos aí conhecer então esse processo, né, Edna? Eu estava falando para a Rê, nós estávamos conversando de como Joana ela dividiu esse livro. Isso são respostas que nós vamos encontrando ali nos grupos de estudos, né? São atribuições que nós vamos incorporando, né? Sentindo como que é. Então, ela divide o livro como se ela dividisse essa jornada desse livro Plenitude em 4 etapas. Então, primeiramente, ela nos apresenta o sofrimento, nos coloca muito nesse lugar de refletir o que é, o que acontece, como que isso nos permeia. Então, ela nos coloca ali um ponto de interrogação. Depois ela traz muito a origem do sofrimento, traz conceitos, traz a questão histórica para que nós possamos ir começando a abrir um portal diferente nessa conexão. E na sequência ela começa a falar sobre cessar esse sofrimento. O que eu faço para cessar? Como que é? Quem é responsável por isso e tudo mais? E finaliza o livro mostrando o caminho. Veja bem, a nobre mentora ela não dá respostas, ela não faz um protocolo, né? Assim, algo rígido a ser seguido, que muitas vezes nós gostaríamos de ter, uma cartilha. Exato, uma receitinha de bolo, né, Edna? Ela não faz isso, mas ela coloca o quê? Caminhos. Então, é uma jornada bem interessante. Nós vamos aprendendo junto e é tão bom ter esse espaço, porque quem nos acompanha tenha a certeza de que nós estamos crescendo nessa comunhão, nessa parceria. Então, à medida que as pessoas nos procuram, trazendo questionamentos, perguntas, reflexões, nós trazemos isso para a nossa própria história. Os primeiros beneficiados somos nós que estamos crescendo nessa comunhão. Então, não é no sentido de estarmos aqui levando esse conhecimento, não, porque nós estamos aprendendo. Eu estou sempre aqui com a Rê gravando, ou com as outras meninas, ou nos grupos de estudos, e as canetas, os papéis, eles estão todos aqui porque a gente vai anotando e aprendendo juntas, né? Isso que é espetacular. Então, ela traz conceitos nesse primeiro momento, né, Rê, do que é essa origem do sofrimento. Ela traz esses conceitos e ela vai nos capacitando para essa reflexão. Então, ela nos traz um atavismo religioso, muito a ideia da punição, como se o sofrimento ele aparecesse como um castigo, como um caminho de punição, como algo que através dessa punição eu pudesse chegar numa salvação, né? Então ela traz essa reflexão do utilitarismo, ou seja, o que é melhor para a grande parte do coletivo passa a ser aceito num todo, mas será que isso é certo, né? Prestigiar uma grande massa e outros não estarem sendo prestigiados, né? O hedonismo, que é a busca do quê? Do prazer, que é o que nós vemos muito acontecer nesse planeta Terra, do qual nós também estamos ali atuantes, né? Estamos aqui encarnados, somos também matéria, então é muito difícil renunciar a prazer, né? Renunciar a privilégios. Então, nesse sentido, ela vai trazendo, né, a questão do imediatismo, que é muito comum, eu quero tudo para imediato, eu quero tudo agora. Então, ela traz esses conceitos para refletirmos a maneira como nós estamos encarando formas de lidar com o sofrimento e de exterminar, porque quando eu quero tudo muito imediato, eu não quero sofrer, eu quero sentir vontade, eu quero ter. Não, eu preciso desse alívio, eu preciso de que o meu desejo ele seja ali saciado. Então, nesse sentido, Joana vai trazendo esses questionamentos. Tá tudo certo agir assim? Né? Historicamente, já agimos assim muitas vezes. Será que é correto continuarmos atuando dessa maneira? Será que esse é um caminho para lidarmos com o sofrimento? Né? Então, nesse sentido, a gente tem uma representação muito importante
Concorda, Rê, como é que é para Sim, você? sim. E à medida que a gente vai compreendendo, né, se conhecendo e vendo em qual dessas ou em todas situações ou nesses contextos, né, nesses pontos, isso vai nos gerando dor e sofrimento, a gente tem a oportunidade de transformar isso, né? A gente pega a Carl Rogers, que é da psicologia humanista, ele fala, né, à medida que eu me aceito, que eu me conheço, eu posso transformar. Então, a Joana ela vem trazendo essa reflexão, né? O quanto a gente vai transformando, mesmo do contexto histórico religioso, você está sendo punido ou culpado, e aí você acha que você tem que viver isso para o resto da vida, e aí ela vai trazendo essa reflexão, mas será que é isso? Será que você precisa você pode ouvir o seu eu mais profundo, né? Como a gente entende aí dentro da psicologia analítica, o nosso self, para entender aquilo que é mais importante para nós, né? Ou atender as grandes massas, ou como que a gente lida com essa impulsividade que vai gerando prejuízo dentro das nossas relações, ou dentro da nossa própria vida, né? Então a gente vai entendendo esse funcionamento interno, né, e esse gerenciamento das emoções para conseguir colocar ali o nosso ego a favor do nosso self, né, que é atender a sociedade ou atender ali o que a gente, aquilo que é que o nosso eu mais profundo deseja, né? Você falando agora, Rê, me faz muito lembrar quando Joana de Cusa, que é a primeira encarnação que Joana de Ângeles nos revela, que ela vivenciou, ela procura Jesus e conta daquele sofrimento que ela tinha com o marido, que era muito difícil para ela entrar em contato com a forma como ele procedia, como ele vivia a vida, que estava totalmente contraditório com aquilo que ela vinha aprendendo com Jesus, com aquilo que ela sentia que era necessário para a alma daquele ser. E ali Jesus, ele também mostra para ela essa ressignificação desse sofrimento, né? É como se ele mostrasse para ela, você pode sim ficar amargurada, penalizada, vivenciando isso com muita dor, ou compreender que você é uma figura importante na transformação da vida desse homem, né? Que o que você está vivenciando faz parte de um processo até reencarnatório, se a gente pudesse dizer. Não foi exatamente assim que o mestre falou, mas o quanto a gente acaba entendendo, interpretando, né? E que ela pudesse vivenciar, aprender com aquilo, e tanto que ela faz que depois ela acaba trazendo aquela jornada de aprendizado para outras mulheres, né? Ela foi uma divulgadora do cristianismo, né? Depois que Jesus segue na crucificação. Então, o convite de Joana é: você vai viver esses atavismos do passado, você vai compreender tudo como um grande sofrer, não que não seja, nós sabemos que tem pessoas agora que estão passando questões muito desafiadoras, elas estão conosco agora. Nós não estamos deixando de legitimizar essa dor. É legítima, é verdade, ela existe, mas o convite é como passar melhor por esse sofrimento, aprendendo, crescendo, amadurecendo psicologicamente e podendo receber tudo isso como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de luz. Não é, Rê? Exatamente. E o como é importante a gente ter essa compreensão, né, Edna? Porque a gente vai entendendo, né, o impacto dessa dor, desse sofrimento energeticamente no nosso corpo, como isso vai somatizando em adoecimento, uma fragilidade emocional, e à medida que a gente vai compreendendo, tendo esse autoconhecimento, a gente pode fazer esse processo de transformação, entendendo aquilo que a gente pode mudar e aquilo que a gente não pode mudar, né? Até pensando nisso, né, Edna, eu lembro de uma frase do Chico que eu acho que é muito importante, que todo mundo conhece, né? Quando a gente entra até nessa questão de culpa, né, e punição, aí ele fala, né, assim, eu não posso voltar
o início, né, voltar atrás e fazer um novo início, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Então, é esse convite, né? Então, assim, tá, eu tenho essa dor, esse sofrimento, eu errei, eu estou preso a esse desejo, a esse prazer ou esse imediatismo. Então, tá, o que eu posso ir trabalhando internamente para trazer esse sofrimento, ou essa dor, né, ou essa culpa, como um processo de transformação e de evolução do espírito, e não ficar ali estagnado, parado. Né? E é muito lindo porque Joana, nesse livro, ela traz muito forte um termo que nós usamos muito em psicologia, que nós ficamos à vontade em compartilhar com todos que nos acompanham, porque quando nós vamos compreendendo os termos psicológicos, compreendendo a nossa atuação emocional frente à vida, vai ficando mais fácil em lidar. Então, já pensou que alegria encontrarmos as pessoas e dizermos assim, olha, eu aprendi aquele termo e eu consegui me ver diferente. Vai ser uma alegria muito grande para nós. Ela traz o complexo de culpa, por exemplo, nesse livro. Ela trabalha muito o complexo de culpa, o quanto ele é muito destruidor. Dentro da psicologia, é um dos complexos que Jung traz, né? Com Jung, ele é muito trabalhado na série psicológica, psicologia profunda, né, psicologia analítica. A Joana faz muito uso dessa teoria, junto com Kardec, com Jesus, ela vai ampliando. Eu sempre gosto de dizer que tem alguns livros da série que ela utiliza, inclusive, passagens da codificação para justificar o que ela está trazendo em termos psicológicos. Então, é muito bonito, porque vai formando esse grande enlace, né? Faz muito sentido unir todas essas teorias, e diante do complexo de culpa, ela coloca como algo avassalador da nossa alma, algo que nos extermina, nos prejudica, nos paralisa mesmo diante de um ato. Então, ressignificar a maneira como eu estou vendo e poder traçar com isso uma manifestação mais sólida, mais atuante perante a minha vida, é algo essencialmente necessário, como a Regina colocou no dia de hoje. Né? Exato. A partir de agora, nós podemos traçar essa dinâmica. Exato. E aí, né, Edna, acho que a gente pode ir trazendo um pouquinho já disso, né? Quando você fala que a culpa, né, o complexo de culpa é avassalador, a própria Joana, em uma das suas obras, ela fala que o amor, né, ele é capaz de tirar qualquer um das sombras, né? Então, dentro desse processo de autoconhecimento, o quanto é importante a gente começar a trabalhar essa relação desse autoamor, né? O amor, porque quando a gente está preso no outro, muitas vezes a gente ama demais o outro, mas esquece de amar a si mesmo, né? E o quanto esse processo de autoconhecimento, autodescobrimento, talvez esse processo de culpa, ele vai precisar passar pela questão dessa relação do amor e do perdão, que fica bem presente dentro desse livro, né, a questão da relação do perdão e do amor. Então, quanto que a gente vai precisar desenvolver internamente esses recursos para lidar com esse complexo, né? Sim, muito lindo, porque primeiro trabalhamos o auto-perdão, né? Se trabalhamos o auto-perdão, nós vamos conseguindo, de uma certa maneira, poder depois ele transformar, fazer esse processo de transformação vinculado ao outro. Então, se eu não tenho capacidade de olhar para essa sombra, como a Regina bem falou, né? Eu não tenho capacidade de olhar para as minhas sombras internas e acolher, muitas vezes, nós precisamos primeiro fazer esse autoacolhimento. Eu ainda não consigo, eu ainda não sei lidar com isso, mas eu estou acolhendo, estou tomando consciência de que isso também me pertence, isso também é uma parte do meu ser. Então, à medida que eu faço esse processo primeiro dessa autoaceitação, eu consigo transpor isso para o outro. O que, via de regra, nós fazemos muito na sociedade
é exigir do outro aquilo que eu ainda não fiz, aquilo que eu ainda não faço, né? Então, nesse sentido, Joana nos convida. Por isso que às vezes é tão difícil ler Joana. Nós também ficamos assim. Pegamos o livro e pega na nossa feridinha. Tem capítulos ali. Teve um dos livros que nós duas estudamos que, nossa, parecia que a gente nunca ia conseguir concluir, mas pegou de maneira tão profunda e depois a Rê virou para mim e falou, nossa, aqui pegou em tal ponto, eu estou vivendo isso, não sei o que. Ai, para mim também foi. E depois nós entendemos que tudo é energia, né? Então, por esse motivo, nós estávamos mexidas com esse conteúdo. Então, precisávamos ficar naquela obra um pouquinho mais, ter essa atenção, ter esse olhar. Nós temos intuição, nós temos uma voz interna que nos faz esse convite para esse despertar. E isso é maravilhoso, né? A questão, e que Joana coloca ainda, nesse momento, é que muitas vezes nós queremos ficar nessa zona de conforto, que é desconfortável, nós achamos que é bom, mas às vezes ficar em determinados pontos nos dá um não preciso mexer com isso. Ai, tá bom. A Rê gosta desse tema. Exato. E assim, e é algo que vai nos convocando, porque é tão sofrido esse lugar, às vezes, que a gente fica, que chega uma hora que a gente não dá conta. Né? Chega uma hora que a gente não dá conta e a gente precisa transformar, né, Edna? E aí, até pegando nessa questão do perdão, ele é uma libertação, e o contrário do que as outras pessoas pensam, perdão não é esquecimento, né? Perdão é quando aquela dor não nos mobiliza mais. Esquecimento, gente, é Alzheimer, eu não quero que ninguém tenha Alzheimer, a gente não vai esquecer o fato, a gente não vai esquecer o que aconteceu, a gente lida com o que aconteceu de uma outra forma. Então ela vem trazendo isso para nós mesmos primeiro, para depois a gente conseguir oferecer isso para o outro. Sim. E aí, né, Edna, o quanto que a gente sai da fantasia, porque a gente projeta dentro das nossas relações desejos internos nossos, né, que o outro, como você falou, que ele seja assim, que ele faça tudo que eu quero do jeito que eu quero, como eu quero, e a gente vai se frustrando com as nossas expectativas que a gente criou em relação ao outro, mas o outro está sendo só o que ele é. Então, à medida que a gente vai compreendendo que o outro só é como ele é, e eu sou do jeito como eu sou, e aprendo a lidar com isso, então, às vezes, até a questão da relação do perdão muda, porque assim, bem, ele não vai mudar porque eu quero, mas eu não quero mais carregar o peso dessa dor, dessa história para a minha vida, porque cada vez que eu revido uma história, é aquilo, é o ressentimento, eu sinto tudo aquilo de novo. Sim. E aí vai gerando mais dor e mais sofrimento. Sim. Então, por isso que ela traz que o perdão é libertação, porque eu paro de sentir isso, eu entrego para o outro a responsabilidade, que é dele, eu assumo a minha responsabilidade dentro desse processo e transformo isso. Né? E ela traz um termo que eu gosto muito, é um dos termos que eu carrego para a minha vida, que se chama ressignificação dinâmica. Ou seja, faça esse enfrentamento com coragem, tá? Para mudar algumas questões na nossa história, além de renúncia, nós precisamos ter coragem. Então, é muito difícil, sim, entrar em contato com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, por isso que torcemos tanto o nariz quando alguém aponta alguma falha, que nos traz, que nos convoca para essa reflexão. Então, ela diz assim, enfrenta, vai com coragem. A única saída de você conseguir essa libertação é você poder acessar com coragem. E também uma outra questão que eu acho fantástica é que ela traz que o sofrimento ela é pertinente a todos os reinos nesse planeta. Ela traz a natureza, e esse tema toca a minha alma, né? E de fato, existe também um sofrimento ali para quem gosta de plantas, como essa que vos fala. Muitas vezes a gente vai lá, faz uma muda,
Eu adoro fazer muda para distribuir para as amigas, né? E às vezes eu sinto que está na hora de fazer aquela mudinha de tirar, eu vou, tiro, coloco ali na terra e vejo que falhou, não estava no momento. Aquela plantinha, ela também sente, se ela não estiver naquele momento adequado, ela também sente que não era aquele momento de ser retirada. Embora eu vou lá, converso com as plantas, eu conto o que eu vou fazer, eu conto que ela vai para uma casa de alguém muito legal e tudo mais, mas a planta sente. E ali é o nosso momento de também usar esse exemplo da natureza para nos recolher. Muitas vezes não é o momento de sermos tão rígidos conosco, de fazermos cobranças absurdas. Então, ao mesmo tempo que nós dizemos, faça o momento do autodescobrimento, faça essa trajetória, comece hoje esse olhar, mas também vai com calma. Né? Por exemplo, nós como psicólogas, nós começamos um processo com uma pessoa. Então, muitas vezes, o psicólogo, o terapeuta, quem é da saúde mental sabe muito perfeitamente do que estamos falando, ou quem vive essa experiência do processo terapêutico, muitas vezes o profissional já olha para aquela pessoa e já imagina, ah, aqui tem isso para ser trabalhado, mas aquela pessoa não está pronta de ouvir ainda. Então, nós vamos com calma, trabalhando aquela confiança, né, aquele compromisso terapêutico, respeitando as etapas daquele ser, e nós vamos fazendo o que nós chamamos de amadurecimento psicológico. Eu vou estruturando aquele ego para, no momento certo, poder fazer as intervenções. Então, Exato. é tudo sábio na natureza, e esse é o ensinamento que Jesus também nos coloca. Sim. Ele não sai apontando, né, Rê, para as pessoas. Exato. Porque as pessoas, elas vão pensando, a gente que está no meio da doutrina espírita, né, Edna, assim, tipo, eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para outros lugares, né, ali mais evoluídos, e vai achando que vai ser, vou ficar lá tocando harpas, né, a imagem antiga, né, de outras religiões, sim, tocando harpa, comendo uva, não. Não, não é isso, né? E vai ter, mesmo se a gente estiver nos planos mais evoluídos, a gente vai ter um certo sofrimento, porque talvez o sofrimento não seja mais de nossa responsabilidade, a gente que causou para nós mesmos, com a nossa infantilidade, com as nossas dificuldades, com os compromissos que a gente assumiu de vidas passadas, de outras questões, mas talvez a gente esteja em sofrimento com os nossos irmãos que são menos evoluídos ainda, que estão no processo, e a gente tem ali aquele amor, né, aquela cumplicidade, aquele compromisso com a evolução ali geral, e aí a gente vai sofrendo também, poxa, né, tipo, vamos imaginar nosso planeta hoje, né, então eu fico imaginando lá Dr. Bezerra, né, Jesus, né, todos aqueles que a gente, Joana, nossa, olha quanto sofrimento psíquico, tá, eles precisam passar por isso, mas não precisava, talvez, estar passando por isso, se tivesse esse amadurecimento psíquico, né, a gente vai ver nas guerras, poxa, às vezes acontecem algumas coisas, mas poderia ser diferente também, olha quanto sofrimento. Então, eles estão em sofrimento, mas é de um outro patamar. A gente ainda está mais naquele sofrimento infantil, né, Edna? Acho que eu posso dizer assim, tipo, Pode. eu quero daquele jeito. Primitivo ainda, muito primitivo. Muito apegado, né, primitivo. Sim. Ali, muito apegado com algumas questões, e esse sofrimento é um convite de, opa, talvez eu tenha que abrir mão, né, vou fazer uma analogia dentro do cabo de guerra, né, cada um segura na corda, e às vezes a gente fica segurando a situação, queimando a mão ali, a corda, e aí o que talvez era soltar e deixar as coisas fluírem. Né? E eu não ter ali tanto o desejo de que as coisas sejam exatamente do jeito que eu quero, mas que o Pai quer, que a espiritualidade maior quer para nós. Né? E você falando, né, dessa Pleiade de luz que trabalha em benefício do planeta Terra, com certeza eles têm esse olhar muito amoroso, eles já acolhem, que é uma meta nossa, saber acolher de verdade a dor do outro sem sofrimento. Fico imaginando Joana preparando os psicólogos para reencarnarem, porque a gente sabe através dos estudos, das pesquisas, né, que ela é uma grande responsável por aqueles que trabalham com saúde mental. Então, se você
que está nos assistindo, é psicólogo, trabalha com saúde mental de qualquer ordem, saiba que existe essa egrégora de Jana muito grande, trabalhando e preparando, e a importância de levar esse legado da reencarnação, esse aprendizado dos seres imortais que nós somos, e o quanto isso ajuda nesse refazimento desse ser. Como isso, essa questão vai fazendo muito mais sentido, né, para todos nós. E trabalhando um pouquinho nas possibilidades de cessar o sofrimento, né, ela começa a falar, vamos acabar com isso, vamos criar estratégias para terminar. Ela faz esse grande levantamento de tudo isso, do porquê sofremos, desse contexto histórico, desse aprendizado que nós estamos vivendo, e ela convida, vamos acabar, vamos exterminar isso, né? Vamos ver de uma outra maneira. E aí ela começa a dizer, eduque a sua mente, né? Comece educando o teu campo mental, a maneira como você pensa. A Regina tem uma contribuição ótima para falar sobre mente, ela estava me ensinando ontem. Você quer falar? Claro, né, que assim, a gente tem um livro, né, do Emmanuel, que é psicografado pelo Chico Xavier, que chama Pensamento e Vida, e aí eu gostaria de deixar a todos que comprem, deixe na escrivaninha ali ou no quarto, antes de dormir, ler uma lição por dia, né, porque ele é o manual da reencarnação, né? E aí ele traz, assim, um dos primeiros textos, que é Espelho da Alma, ele vem trazendo que a mente é o espelho da vida, né? Então ela vai refletir aquilo que nós somos como espírito. E aí vai refletindo no nosso corpo, nas nossas escolhas, tudo aquilo que a gente foi construindo diante da nossa história. E à medida que a gente amplia a nossa consciência, à medida que a gente vai fazendo esse processo desse olhar, desse autodescobrimento, é como se esse espelho fosse ampliando. E a gente começa a refletir outras coisas e ter consciência de outras coisas também que a gente precisa mudar. Então, como a mente é um atributo do espírito, à medida que a gente vai mudando os nossos e gerenciando as nossas emoções, os nossos sentimentos, formulando, melhorando os nossos pensamentos, né, vai desenvolvendo essa força de vontade, que também todos esses são atributos do espírito, né? A gente vai transformando a nossa história. E eu gosto de dizer assim, é como se a gente limpasse o nosso óculos, né? Então, limpa a lente e começa a enxergar o mundo com outros olhos. Então, a Joana, nesse livro, ela vem dando recursos, assim, no sentido, olha, que tal a gente começar a fazer esse processo de transformação moral, pessoal? Então, a gente pode ir criando, mudando o nosso pensamento, a nossa mente, educando a nossa mente, os nossos sentimentos, aí mudando hábitos, daqui a pouco a gente está mudando os nossos comportamentos, e aí daqui a pouco a gente vai evoluindo, né? Então, como a Edna falou, é um processo, e a gente tem que começar hoje, mas começa com a nossa mente, né, que se utiliza do cérebro para reverberar no nosso corpo e na forma que a gente lida com o mundo. Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante, né, Ed? E a vida vai nos dando sinais, né? Porque é muito interessante que a Regina chegou com essa reflexão toda ontem, e um amigo muito querido do SED, o Dejair, um companheiro incrível, ele também chegou com esse tema também nessa semana, refletindo ali junto comigo. Sabe aqueles momentos que a gente tem aqueles intervalinhos do trabalho, e é tão válido essa conversa? E aí eu disse, nossa, o universo está falando comigo, eu preciso refletir mais sobre isso. Rê, é de arrepiar você trazer esse conteúdo e, nossa, toca profundamente o meu coração, que toque também de todos, né, para a gente refletir. Alguns já até sabem desse conceito, mas às vezes trazer diante desse tema, ele cria uma outra forma, um outro corpo, né, um novo convite. E é lindo porque a Joana vai convidando, olha, o amor, ele é capaz de fazer essa mudança, o amor altruísta também, olhar o outro com amor. Ela traz um tema, um outro conceito que eu uso muito, 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 que é a ética da generosidade, né?
ela vai falando de amor, quanto é importante você ter esse olhar, tal, tal, mas ela diz, vai ajudar, vai ser generoso também, isso te ajuda. Quando você tem esse olhar generoso com relação ao outro, também te ajuda a crescer, você sai da sua dor. Quantos de nós experimenta, por exemplo, um serviço voluntário e percebe que fica melhor, fica mais dinâmico, volta para casa, olha os seus problemas, né? E diz, eu não tenho problema nenhum. Gente, olha, eu fui lá, trabalhei, vi outras coisas, isso aqui eu vou tirar de letra. Mas ela diz ainda assim, tem a ética para ajudar. Ajudar não é impor. Ajudar não é chegar para o outro apontando. Ajudar é conseguir compreender o que o outro ainda não consegue fazer e ir criando com isso estratégias, possibilidades. Aí você vai dizendo, que tal se você fizer assim, dar uma sugestão, né, amorosa, compreendendo o limite de cada um. Faz sentido, Rê? Sim, e pensando até nisso que você vai trazendo, esse processo, como é um processo, às vezes a gente começa a fazer sem esse amor altruísta. Né? A gente vai fazendo porque a gente ouviu lá na doutrina que precisava fazer, né? E que isso é um processo, mas à medida que a gente vai se permitindo desenvolver esse alto amor, as leituras salutares, a meditação e uma série de outras coisas, né? Porque Jesus já trazia, né, Edna, a máxima de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, à medida que eu desenvolvo esse auto-amor, eu tenho algo para dar para o outro também. Porque se eu não tenho esse auto-amor, a gente já está falando de dependência emocional. Né, as nossas relações já não tá, porque assim, eu não, o que eu estou dando, né? Não, eu preciso, eu necessito daquela outra pessoa, e não eu escolho viver e conviver. Então, à medida que eu vou entendendo essa relação do amor autêntico, né? Eu gosto de refletir sobre o amor dentro das leis morais, né? Ali que é assim, o amor, não tem uma lei de amor, tem amor, é assim, é a lei justiça, amor e caridade. Então é assim, é como se para a gente ter esse amor autêntico, a gente precisa ter esse olhar justo, mas dentro do olhar divino, das leis divinas, não o justo, eu quero assim, acabou, né? Mas assim, que Deus, né, que a espiritualidade maior quer de nós, e caridoso, que é esse olhar que a Edna está falando, né? É justo, é cuidadoso, né? Generoso. Então, o amor autêntico, ele tem essas duas bases de sustentação. E aí isso vai permeando, e aí a gente vai assim olhando, poxa, olha que gostoso, tá aqui trocando esse momento com essa pessoa, conversando a respeito sobre isso, ajudando aqui. E a gente, esse processo de generosidade também é uma autodescoberta. Poxa, eu gosto de falar em público, eu gosto de cozinhar, eu gosto de receber as pessoas, eu gosto. E aí a gente vai se permitindo viver essas trocas e aprendendo com o outro, que a gente vai descobrindo nesse processo, né, Edna, que o outro tem tantos problemas quanto nós, às vezes maiores que o nosso, e a gente vai entendendo que vai redimensionando a nossa dor e sofrimento com um olhar ali mais real. Mas peraí, será que eu não estou dando um peso maior para a situação do que ela tem? Ai, gente, que estudo delicioso, maravilhoso. Exato. Ai, profundo, gosto tanto de pensar nisso. Caminhando Exato. para o final, Joana vai Pois nos é. fazendo uma proposta, caminhos para cessar o sofrimento. E aí ela traz de maneira muito linda o caminho óctuplo de Buda, né? E ali ele coloca algumas referências, né, de como acabar com o sofrimento. E é muito bonito porque Buda utiliza, por exemplo, crer retamente, falar retamente, operar retamente. E sempre que ele coloca, são 8 passos, né? E sempre que ele coloca o retamente, Joana configura essa maneira reta, é como se nós não perdêssemos o olhar de Jesus. Exato. Quando Jesus diz para Pedro, né, ali no na barca, aquela tempestade, né? Jesus estende a mão para ele e diz: venha.
não tire os olhos de mim. Ó, vamos estar conectados, né? Joana faz esse convite quando ela traz Buda, né? Essa filosofia aqui, são toda teoria que nos ajuda, nos enriquece, é muito bom ter esse tipo de conhecimento. Então ela diz assim, não perde o foco, quando é dito retamente, não é essa coisa fechada, né, protocolada, agora eu vou falar retamente, quer dizer, vou chegar no centro espírita, não vou falar com ninguém, vou fazer só silêncio, não, nós vamos rir, nós vamos conversar, nós vamos saber o que é esse momento, saber como é essa conduta, né? Falar retamente, que aprendamos a falar aquilo que é necessário. Se eu percebo que a minha fala está muito voltada à crítica, a julgamentos, a fofoca, por que não? Isso também nos permeia muito. Que eu aprenda a trabalhar essa fala reta, né? Esforça-te retamente, ou seja, não precisa esse desespero, fazer tudo com impulsividade, correndo, ansioso, querer dar conta de tudo. Mas não, o que você fizer, seja reto, seja dentro daquilo que você consegue trabalhar, que você consegue responder, que você consegue dar conta, né? Medite retamente. Ah, que lindo, né? Que a gente possa fazer essa junção. Então, ela começa a falar isso, dessa sintonia com Deus, né, desse pensamento. Então, ela vai trazendo questões importantes. Faz muito sentido, não faz, Rê? Total, porque é aquilo, né? A gente passa a antes a gente conhecia os valores, né? E quando ela traz essa proposta, é a vivência desses valores, né? Então, à medida que a gente conhece os ensinamentos de Jesus e vivencia esses conhecimentos, né, na nossa vida, a gente transforma mesmo. Difícil continuar sendo do mesmo jeito, porque o fazer só por fazer, né, Edna, tem valor? Tem, mas já é um começo? É, né? Pensando dentro de um processo de evolução. Mas à medida que a gente vivencia, né, as bem-aventuranças, à medida que a gente vivencia o amor do Cristo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, muda total, muda a perspectiva que a gente tem em relação ao mundo e à nossa trajetória. E quando eu falo da nossa trajetória, não é que a gente vai achar que a gente é estrelinha agora, agora eu sou the best. Não, não é isso. É assim, a gente muda porque assim a gente traz um sentido para a vida, que é algo que ela traz dentro desse estudo, que é assim, quando a gente não vivencia a espiritualidade ou os ensinamentos, muitas vezes a gente perde esse sentido da vida e vai gerando dor e sofrimento. Sim. Mas à medida que a gente vivencia isso na nossa trajetória, aí traz um sentido para tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu vou falar para contribuir, não para prejudicar, né? Eu vou fazer para transformar e não só para alguém ver, né? Eu vou pensar, eu vou trazer um olhar, peraí, mas acho que a pessoa não fez isso por mal. Mas se ela fez por mal, diz mais dela, eu não preciso fazer da mesma forma que ela faz. Então, vai trazendo uma conotação das nossas relações, da gente conosco mesmo e com o outro, de uma forma completamente diferenciada, né? E é um livro também que Joana dá uma contribuição muito importante. Ela traz conceitos, né? Ela faz citações sobre as terapias integrativas. E é muito lindo, quando eu tomei conhecimento disso, eu estava fazendo a minha formação em yoga, e aí eu peguei esse livro, usei até na referência do trabalho, foi muito legal poder levar essa obra psicografada para aquele lugar, né? Porque vem trazendo uma contribuição muito grande na nossa sociedade, né? O que são as técnicas integrativas, muitas delas já são até utilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Né? O avanço acontecendo. Então, Joana fala de meditação nesse livro, ela cita, né? Não é que ela fale muito, quem lê vai entender do que eu estou falando agora, mas ela faz uma citação importante como caminhos de libertação. Né? Acupuntura, cromoterapia, ela fala da meditação, né? As práticas
que nos leva a essa introspecção, por isso ela cita o yoga, a homeopatia. Então ela fala assim, olha, tem tantas coisas boas que o Oriente nos trouxe, né, como uma revelação, onde veio, né, que nossos irmãos em humanidade trabalham com tanto labor para nos mostrar que é importante, que tem um significado muito bom. Então, você que trabalha com as técnicas integrativas, estão aqui nos acompanhando, saiba que Joana tem essa consciência do quanto esse também é um aspecto primoroso a nos levar para esse equilíbrio. Então, nossa, estou muito ansioso, estou muito triste, tenho dificuldade em dar sequência nos meus projetos, não consigo alavancar. Então, ela também usa tudo isso como um recurso terapêutico. Ela meio que fala assim, vai buscar ajuda. Ela fala da psicoterapia, da fitoterapia, ela vai buscar ajuda. E até pegando um gancho, né, Edna, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito com as terapias holísticas, não tanto hoje, né, as integrativas, mas antigamente tinha, e tem um físico da física quântica, o Amit Goswami, e ele tem um livro, agora eu não vou lembrar o nome, não está aqui, porque senão eu viria e compartilharia com vocês, que ele vai falando assim sobre a terapêutica de cura, e ele vai falando assim que, por exemplo, a homeopatia é para o momento do adoecimento. Aí assim, poxa, não agravou, aí a gente vai para a acupuntura, aí assim, poxa, aí o último recurso deveria ser a alopatia, que seria a medicação ali do médico, não que a gente está aqui falando que é ruim o tratamento médico, não é isso, mas se a gente vai usando esses recursos antes do adoecimento físico se instalar, né? Então, assim, poxa, uma cromoterapia, uma fitoterapia, a meditação, a homeopatia, a acupuntura, o yoga, assim, a gente vai usando outros, né? Anteriormente. E aí, assim, poxa, olha, depois de tudo isso ainda tá desafiador, então vamos lá para o tratamento mais radical, que aí é as substâncias ali no nosso corpo. Mas a gente pode agir preventivamente, né, Edna? Então, só para fazer um parêntese, tem estudos, tem pesquisas falando sobre a importância, né, a Joana vem falando disso, mas sobre a importância e o benefício dessas terapias integrativas. E ela também usa o tratamento espiritual, que nós buscamos na classe espírita, né? Que é o tratamento, não é só participar do encaminhamento para uma desobsessão, para um tratamento de passes, mas a questão integral que nós, quando buscamos através do elemento da fé, que nós temos um encorajamento de entrar em contato com essa consciência mais profunda, porque a casa espírita, ela é um local que nos traz essa tirada de véu, né? À medida que nós assistimos uma palestra, que nós vamos através de um atendimento fraterno, quantas vezes nós estamos ali num atendimento rápido, contando uma situação, tentando marcar, sei lá, uma fluidoterapia, que são as cirurgias espirituais, ou marcando um tratamento, nós nos damos conta, meio que um insight que nós tanto falamos em psicologia, eu me dou conta, nossa, preciso ver isso. Né? Então, é também esse portal que se abre. Agora, você imagina se nós utilizarmos todos esses recursos, porque as terapias integrativas, elas tratam o espiritual. Né? É uma questão muito ligada ao nosso espírito imortal. E finalizando bem o livro, não que nós falamos de tudo, o livro é muito, 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 muito amplo e aí fica o convite para todos, mas ela traz a questão da morte, do desencarne, que também pode ser um momento de muita dor, quando nós nos deparamos diante de um possível desencarne, né, que também não é algo fácil, porque acontece para muitos, né, que percebem que estão perdendo a vitalidade, a vida, ou que tem um diagnóstico e já sabe que vai levar a esse processo de desencarne, ou quando nós perdemos alguém próximo. Então, também acaba sendo uma questão de nos prepararmos para lidar com esse, que é um motivo de sofrimento muito profundo, e entendendo que essa jornada continua além túmulo, né? Então ela traz muito isso. Prepare-se, esteja atento, pense sobre isso.
E se prepare porque a sua jornada ela vai sequenciar além, né, daquilo que você está vivenciando. Estar, né, Edna, no mundo sem se perder no mundo, né? Então, Sim. sabendo que a gente precisa cumprir essa jornada, que ela seja a mais plena possível à medida que a gente vai adquirindo esses conhecimentos e vai evoluindo, mas sabendo que a verdadeira vida é fora dela, né? Fora. Então, para trazer esse lugar, né? O quanto eu posso aproveitar ao máximo, no bom sentido, né, gente? Esse processo de evolução enquanto eu estou aqui encarnado, para quando eu me desencarnar, eu poder também continuar esse processo de evolução lá, né? E entender que a vida é um ciclo contínuo, né? De oportunidades de evolução. E quanto mais amadurecidos a gente vai fazendo esse processo, mais fácil fica toda essa jornada, né? Então, Eu trouxe uma citação de Joana, da forma Claro. final. Joana diz o seguinte, abre aspas, o sofrimento é uma energia desequilibrada, desarticulada, que quando direcionada positivamente, nos leva para a iluminação. Oh. E a iluminação, né, Edna, está em nós, né? Quando a gente pensa que Jesus já trazia assim para gente, vós sois deuses, né? Que você pode fazer o que eu faço ou mais. Sim. E a gente entende, né, que nosso espírito é uma centelha divina que habita a nós, essa luz está presente em nós. É que a dor, o sofrimento e tudo isso que a gente foi falando, esses atavismos, né, é como se ofuscasse essa luz. E à medida que dentro desse processo, né, como ela traz de uma forma positiva, a gente vai permitindo que brilhe, né, a nossa luz, né? Que como ele também já dizia, brilha a vossa luz. Então, o processo de plenitude é esse acender dessa luz. A gente vai encontrar ali o botãozinho certo, o lugar certo, né? Para permitir isso. E o quanto de nós, né, Edna, vamos ofuscando os nossos potenciais, né? A gente pega ali a parábola dos talentos, quanto que a gente vai enterrando os nossos talentos ao invés de... Então, à medida que dentro desse processo de autodescobrimento, dessa busca da plenitude, desse estado de plenitude, a gente vai descobrindo esses talentos e vai colocando ele à disposição do amor, dessa interação com o outro, a nossa luz vai brilhando. Sim. Né? E eu estou te olhando porque nós brincamos quando abrimos aqui esse encontro que nós duas viemos de verde hoje, né? Não foi combinado. Não. Quando eu olhei, eu falei, nós estamos de verde. Eu fiquei te olhando falar, eu penso assim, nós trouxemos uma esperança para o encontro de hoje, sabe? Essa coisa que a gente fica pensando muito no simbólico, né? Essa esperança de poder, meus irmãos, compreender que passar por esse sofrimento de uma maneira mais equilibrada, como diria a Joana, ela é possível para todos nós. Né? Então, deixando aqui as nossas palavras finais, que a cada um que hoje, não sabemos quando que esse estudo vai chegar até você, mas se ele chegar num momento em que existe um acometimento de dor, de dificuldade, de desespero, de sentir-se só, que nós possamos juntos, unidos, ter a certeza de que tem alguém muito especial contigo do teu lado, te ajudando, através do nosso Criador, através de Jesus que nos deixou muito claro que não desampara a nenhum. E que esse estudo de hoje, podendo trazer conceitos teóricos que a gente tenta trazer de uma maneira mais simples. Nós também estamos aprendendo com tudo isso, claro, o tempo inteiro, mas que esses conceitos, essa maneira de poder entender a psicologia com esse olhar de Joana, ele possa ser realmente uma libertação para nós. Né? Libertar dessa dor profunda, ressignificar a nossa história, compreendendo que é possível sim, nessa encarnação de hoje, nós
essa é a nossa melhor versão. Então, nessa encarnação de hoje, nós podemos fazer melhor. Então, que Exato. fica esse otimismo, essa esperança através desse verde aqui que nós estamos representando. Exatamente. E lembrar que, assim, esse é só uma parte dessa jornada, né, Edna? Ainda a gente vai trazer os outros livros, as outras reflexões, e a gente vai percebendo durante o estudo das obras de Joana que é um aprofundar. Então, a gente está começando essa jornada junto com todos vocês e tem a esperança de que nós estamos aqui para ser felizes da melhor forma possível. Então, vamos confiar, ter fé, né, que nós não estamos sozinhos. Né, que Jesus nos ama incondicionalmente, que Deus nos ama incondicionalmente. Né? Por isso agradecemos sempre ao apoio dessa instituição maravilhosa que nos permite levar cada vez mais esse conhecimento. Para nós é um projeto muito valoroso e esperamos que possa atingir, né, a todos, né, de uma maneira especial, única, cada ser é atingido de uma maneira muito singular. E já vamos deixar o convite do próximo encontro, que será sobre o 4º livro da série psicológica. Já vou deixar aqui uma vontade de quererem participar conosco. Momentos de Saúde e Consciência, é o 4º livro. Ai, que livro! Que é lindo, gente. É lindo. Nós somos suspeitas, Edna. Já me dá vontade de começar a falar sobre ele. Vamos deixar o pessoal curioso para assistir na próxima, né? Combinado. Um grande abraço a todos, que seja aí uma jornada de muita luz, de muita esperança, de muita fé, que possamos, de fato, utilizar esses conhecimentos da melhor forma. Um grande abraço. Nossa gratidão. Tchau, tchau, gente. Gratidão, Rê. Gratidão.